No preguntes, dijo mi yerno tras la cirugía. Fue lo primero que hice. Estaba sentado en la sala de espera do hospital, observando a luz fría que entraba pelas janelas. A voz do médico ecoaba en mina mente, mas as palabras eran apenas ruidos distantes. A verdade é que meu corpo estaba ali, mas mina mente vagaba en labirinto de preocupacoes. A cirurgia de mina fila había sido arriscada, e a expresa o do meu yerno nao deixaba espaco para dúbidas. Algo nao estaba certo. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Mina vida sempre foi marcada pelo sacrificio. Como chefe de familia, meu papel nunca foi apenas prove financeiramente, mas também ser a ancora emocional da mina casa. Desde os meus 30 anos, trabalhei incansavelmente para construir o legado para mina familia. Cada centavo economizado foi uma decisão pensada, cada investimento, uma estratégia para garantir que meus filhos tivessem futuro melhor. Meu mundo giraba en torno deles, e minha autoridade era baseada na confiança e respeito que sempre busquei cultivar. Sou o homem calmo, observador. Desde joven, aprendí que a forca não se mede en gritos ou explosões emocionais. Para mim, a verdadeira forca é o silencio que guarda sabedoria, e a firmeza nas decisões que, embora difíceis, são necessárias. Meu papel era ser o pilar, o pai que nunca se vitimizaba, mas que sempre se erguía frente às adversidades. No fundo, minha vida era a história de homem que se dedicou a manter sua família unida e segura. Por isso, a atitude do meu yerno me pegou de surpresa. Em momento em que eu esperava apoio, encontrei o silêncio que me deixou inquieto. Ele sempre foi uma pessoa ambiciosa, mas nunca imaginei que sua ambição poderia ofuscar sua razão. As palavras no preguntes me soaram como o aviso, o sinal de que havia algo oculto sob a superfície. O desprezo em sua voz foi sutil, mas inegável. Os dias que se seguirán a cirurgia foram marcados por abismo de desconfiança. A estranha atitude do meu yerno gerou em mim uma necessidade de entender o que estava acontecendo. A família, que sempre foi meu maior bem, agora parecia o campo de batalha. As conversas se tornaram tensas, e eu notei as tentativas sutis de me infantilizar, de me manter a margem das decisões que afetavam a todos nós. O desprezo estaba ali, nas pequeñas coisas, a falta de consideração nas discussões, as decisões tomadas en mina consulta, ou o olhar de desdém quando eu falava. Foi então que percebi que havia muito mais em jogo do que apenas a recuperação da mina fila. As tensões familiares estavam se transformando em algo mais profundo. Eu era o patriarca, mas me sentia como o estranho dentro daquilo que havia construído. A autoridade silenciosa que sempre exercí estaba sendo desafiada, não por palavras, mas por acoes sutis que minaban mina posicao. A perda de respeito era o golpe insuportável. As noites se tornaram longas e silenciosas. En vez de me deixar levar pela indignação, decidi observar. Observar as interacoes, as conversas veladas e as expresoes que diciam mais do que palavras. O que eu via era uma trama se formando, uma dinâmica que me acaba de desestabilizar tudo o que construía ao longo dos anos. Eu sabia que algo precisava ser feito. Não podia permitir que a traição e o desprezo se perpetuassem. O silencio se tornaria minha arma. E assim, comecei a planejar em silêncio, a conectar os pontos. Sabia que a verdade viria à tona, e eu estaria preparado para agir. A recuperação da minha autoridade e dignidade comecaria lá, nas sombras. Eu cresci em ambiente onde o respeito e a honra eram pilares fundamentais. Desde joven, aprendi a importância do trabalho árduo e do sacrifício. Meu pai era o homem simples, mas com caráter inabalável. Ele me ensinou que a verdadeira forca não reside apenas nos músculos, mas na mente e no coração. Assim, construí minha vida com base nesses valores. Como passar 2 anos, tornei-me o chefe de família. O peso dessa responsabilidade sempre esteve presente em meus ombros. Cada decisão que tomei foi em prol da minha esposa e dos meus filhos.
Sacrifiquei momentos de lazer e tranquilidade para asegurar que eles tivessem uma vida digna. Comprei nossa casa, lugar que não é apenas teto, mas lar, onde construímos memórias e valores. A autoridade que exercia sobre minha família era sutil, mas firme. Sempre busquei ensinar por meio do exemplo, preferindo o diálogo ao confronto. Minha figura era respeitada, e eu era o pilar que sustentava todos ao meu redor. Nunca me vitimicei ou procurei reconhecimento. Para mim, o verdadeiro valor estava em ver minha família prosperando e unida. Porém, ao longo do tempo, percebi uma mudança sutil no ar as interações que antes eram cheias de respeito começaram a se tornar secas e distantes. Desprezo implícito começou a surgir nas conversas e gestos. Minha esposa, que sempre foi minha parceira fiel, começou a agir de maneira estranha. A intimidade que compartilhávamos se transformou em uma distância desconfortável. Os filhos, antes abertos e respeitosos, começaram a questionar minhas decisões, desafiando minha autoridade silenciosa como lares que transpareciam uma falta de respeito. Nunca perdi de vista a importância de manter a cabeça fria em momentos de crise. A pesar da dor que começava a se alojar em meu peito, minha reação foi ser ainda mais observador. Aquilo que parecia ser mero descontentamento era, na verdade, reflexo de algo muito mais profundo. O que eu não sabia na época era que estava prestes a descobrir uma traição que desafiaria tudo o que havia construído. Certa noite, enquanto revisava documentos importantes para a gestão da propriedade da família, ouvi sussurro de conversas vindas do andar de cima. O que começou como mero ruído de fundo se transformou em eco perturbador da traição. Descobri que minha esposa e meu filho mais velho estavam discutindo plano para desestabilizar minha posição na família. O golpe foi duro. O silêncio que me cercava tornou-se ensurdecedor. Em vez de confrontá-los, optei por escutar. A cada palavra que chegava aos meus ouvidos, uma nova peca do quebra-cabeças se encaixava. Eles estavam tramando algo que não apenas minaria minha autoridade, mas que também ameaçaria a coesão da nossa família. A traição não era apenas uma questão de deslealdade, era uma questão de respeito, algo que eu valorizei acima de tudo. A partir daquele momento, meu silêncio se transformou em uma estratégia. Comecei a coletar informações e a documentar tudo meticulosamente. Com cada conversa que consegui escutar, mais claro se tornava meu plano. Essa análise cuidadosa foi o primeiro passo para recuperar o controle. Não havia espaço para a impulsividade, apenas a necessidade de agir com precisão cirúrgica. O quanto mais eu sabia, mais fortalecido me sentia. A dor da traição foi se transformando em determinação. Cada gesto que eu fazia, por mais insignificante que parecesse, era uma preparação para o que viria a seguir. Eu não procurava vingança, mas injustiça. A dignidade que me foi tirada seria restaurada, e isso não exigiria gritos ou confrontos desnecessários. A verdadeira forca reside na paciência e na observação. Enquanto eles entregavam a arrogância, eu permaneceria firme, planejando nas sombras, aguardando o momento certo para agir. A batalha estava apenas começando, e minha vitória viria da calma e da estratégia, não da raiva. Nos últimos meses, a dinâmica familiar havia mudado de forma sutil, mas perceptível. Cada conversa que eu mantinha com minha esposa e meus filhos parecia carregada de uma tensão inexplicável. Eram olhares trocados, sorrisos ensaiados, e uma cordialidade que não refletia a realidade. A familiaridade que antes era reconfortante se tornara uma máscara. Certa noite, enquanto todos estavam reunidos para o jantar, percebi que algo estava errado. Meu filho, que sempre foi aberto e honesto comigo, parecia distante, absorto em seus pensamentos. Minha esposa, normalmente atenta, agora se mostrava distraída, concentrada em seu celular. A atmosfera estava pesada, carregada de palavras não ditas. Aquela mesa, que antes era símbolo de união, agora se tornava teatro de encenações. A traição não vem sempre com gritos ou declarações explícitas.
Muitas veces, ela se disfarca en pequeñas acoes, en gestos que parecen insignificantes, más que revelam una mudança profunda. O desprezo se manifestaba en comentarios sutis e ironías disfarcadas. Eu percebía que había una tentativa de me infantilizar, de me reducir a un mero espectador da propia vida familiar. As conversas eran cada vez máis carregadas de sarcasmo, como se eu estivese fora de sintonía como que realmente importaba. Certa vez, escutei uma conversa entre minha esposa e meu filho. Eles não perseveram que eu estava perto o suficiente para ouvir. Conversavam sobre finanças, sobre a propriedade da família, e como poderiam facilitar a situação caso algo acontecesse comigo. Senti frio na espina. A maneira como falavam de mim como se eu fosse fardo a ser gerenciado me fez entender que a traicao que eu temia não era apenas uma questão de infidelidade emocional, mas uma traicao ao meu papel como chefe da família. Eu precisava agir, mas não da maneira que eles esperavam. O silêncio, que muitos considerariam sinal de fraqueza, tornou-se meu maior aliado. Enquanto eles se divertiam com suas pequenas conspiracoes, eu observava. Reuní informacoes, coletei documentos e preparei plano meticulosamente. A primeira coisa que fiz foi consultar advogado. Homem de sólida reputação, que conhecia bem as nuances da lei. Expliquei a situação em detalhes, sem deixar de lado a gravidade do que estava acontecendo. Ele me aconselhou a reunir tudo o que eu pudesse sobre as propriedades, a herança e os testamentos. A cada reunião, eu me sentia mais fortalecido, mas no controle. Meu advogado me mostrou que a lei poderia ser uma aliada poderosa se utilizada corretamente. Paralelamente, comecei a gravar conversas com gravador discreto. As informações que obtive foram valiosas. Não eram apenas palavras, mas sim evidências que corroboravam a traicao. Cada gravacao era uma peca do quebra-cabeça, passo em direção à justica que eu buscava. O silêncio se tornava cada vez mais ensurdecedor para eles, enquanto eu me preparava para expor a verdade. Com o tempo, as tensões aumentaram. Minhas conversas com minha esposa se tornaram mais frias, mais formais. Eu não a confrontava diretamente, em vez disso, optava por manter uma postura sólida e digna. Cada vez que ela tentava infantilizar minha posição, eu respondia como olhar firme, gesto tranquilo. Essa era a minha maneira de afirmar a autoridade que era minha por direito. A humilhação que eu sentia era profunda, mas não permiti que isso me dominasse. Em vez disso, canalizei essa dor em determinação. Meu foco estava em restaurar a ordem e o respeito que me eram devidos. A traicao, em todas as suas formas, não seria tolerada. Eu não buscava vingança, mas sim a clareza que a verdade traria. E assim, com cada dia que passava, eu me preparava, silenciosamente, para o momento em que a verdade seria revelada. A traicao se tornaria fardo para aqueles que a perpetraram, e eu, com meu silêncio estratégico, recuperaria a dignidade que merecia. A batalha estava longe de terminar, mas eu estava pronto para os próximos passos, com a certeza de que a justiça seria feita. Algo não se encaixava. As conversas estranhas que eu tinha ouvido, os sussurros que pairavam no ar como uma neblina densa. Eu estava ciente de que havia algo mais profundo em jogo, e minha intuição, sempre afiada, não me deixava em paz. Durante dias, permaneci observando. Cada gesto, cada palavra proferida no tom casual que disfarcava a deslealdade. Minhas filhas, especialmente a mais nova, pareciam esconder segredos que não conseguiam mais suportar. Elas costumavam vir até mim com perguntas, com conversas que deveriam ser leves, mas que agora carregavam peso nas entrelinhas. O desprezo que tinha sentido antes parecia se transformar em algo mais calculado. A maneira como se comportavam ao meu redor tornava-se uma dança estranha, onde eu era o espectador e elas, as protagonistas de uma peca que não reconhecia. Minha esposa, por outro lado, mostrava desinteresse crescente em nossas conversas. O amor que uma vez compartilhamos era agora eco-distante. Eu notava as pequenas mudanças, como ela frequentemente se retirava para o quarto,
como seu solo se desviaban dos meus cuando tentaba iniciar una conversa. A atmósfera en casa estaba carregada, e isso me incomodaba. A confianza, que sempre foi a base do noso relacionamento, parecía se disipar. O tempo passou, e a sensacao de que había algo máis se tornou peso en meu peito. Eu precisaba de provas. Não ia me deixar levar por suposicoes, a minha dignidade e a autoridade que había construído ao longo dos anos não permitiria miso. Comecei a facer anotacoes discretas, registrar conversas, guardar documentos. A tecnología moderna me ofereceu uma ferramenta que eu não hesitei em usar, gravador de voz. Com isso, capturei conversas que, a primeira vista, pareciam inofensivas, mas que, en retrospecto, revelaban padrão de traicao e manipulacao. As gravacoes falaban por si. Afastei-me emocionalmente, mas permaneci presente. Eu me tornei espectador silencioso, observando as interacoes e os sorrisos que, para mim, agora eram máscaras engañosas. En uma dessas gravacoes, escutei a minha esposa mencionar o testamento, uma mudança nas propriedades, e com isso, novo tom de voz que não se parecia como que eu conhecia. Ali, percebi que a traicao não se limitava a sentimentos, havia também interesse financeiro em jogo. A casa, o legado construído com tanto esmero, parecia ser o centro dessa nova trama. Notei que meus filhos, especialmente os mais jovens, eram influenciados por promessas de futuro que eu nunca havia imaginado. Eles estavam sendo levados a acreditar que a minha autoridade poderia ser desafiada, que a casa que construí junto a seus avós não era mais minha, mas bem que poderia ser dividido. A sutil tentativa de infantilizacao se tornara intento claro de despojar-me de minha posicao como chefe da família. Naquele momento de clareza, decidi que não ficaria inerte. Enquanto eles jogavam suas cartas, eu planejava a minha jogada final. A verdade era que eu não precisava gritar, não precisava fazer escândalos ou confrontos explosivos. Compreendi que a melhor estratégia era agir silenciosamente, como o cacador que observa sua presa. Eu procuraria o advogado que pudesse orientar-me legalmente sobre os passos que deveria dar. Além disso, era essencial contar com notário, alguém que pudesse dar respaldo aos documentos que eu já havia começado a reunir. Com as gravacoes e as anotacoes, tinha caso forte, e isso me dava a certeza de que poderia restaurar minha autoridade sem jamais perder a dignidade. O despertar silencioso não se tratava apenas de perceber a traicao, era sobre o poder que eu tinha em mãos, esperando o momento certo para ser liberado. A forca não estava em gritar, mas em agir no tempo certo, com estratégia e precisão. Estava determinado a recuperar o que era meu por direito, e a partir daí, a verdade se tornaria minha aliada. A partir do momento em que decidi agir, a situação começou a tomar novo rumo. A mente de homem maduro não se precipita. Cada passo foi cuidadosamente planejado para que nada fosse deixado ao acaso. Comuniquei-me como advogado, uma pessoa de confiança, que havia trabalhado com a minha família por anos. Ele conhece a minha história e estava preparado para me apoiar. Reuni todos os documentos necessários, testamentos antigos, recibos, e até mesmo anotacoes sobre conversas que tive com a minha esposa e os filhos. É impressionante como a memória pode falar, mas bom registro é uma forma de garantir que os fatos sejam preservados. Eu sabia que a manipulacao da verdade poderia ser uma arma poderosa, mas também tinha certeza de que a verdade sempre prevaleceria no final. Como parte da minha estratégia, comecei a gravar conversas. Não por prazer, mas por necessidade. A cada dia, eu ouvia comentários sutis, tentativas de rebaixar minha autoridade e desmerecer meu papel na família. Você já não é mais o que era, disse a meu filho mais novo. Por que não deixa as coisas para nós? A intenção era clara, minar minha posicao e me infantilizar. Mas eu sabia que isso era apenas uma batalha psicológica que eu estava disposto a vencer. Conversei com o notário para garantir que tudo fosse feito dentro da legalidade. Ele me explicou os passos necessários para formalizar as mudanças que eu desejava fazer no testamento.
A partir de aquel momento, mina propiedad de Evans Nao estaría maíz en risco. Sería una forma de proteger todo o que construía ao longo da vida, algo que Nao poderia ser desmerecido por ninguém. Uma noite, enquanto revisava as gravacoes e documentos, uma sensacao de clareza tomou conta de mim. Percebi que Nao se trataba apenas de recuperar o controle, mas de construir um novo futuro para mim e para a minha família, libre das traicoes e deslealdades. A vida é cheia de desafios, mas também de oportunidades. O que parecía um golpe devastador se tornaba, na verdade, uma chance de reescrever a narrativa da minha vida. No entanto, Nao era homem que buscava vingança. En un momento pensei em expor aqueles que me traíram de forma pública ou violenta. Mina vitória Nao viria da humilacao a leia, mas da restauracao da mina dignidade e do meu respeito. Com cada passo que eu dava, a tensao ia aumentando. Era jogo psicológico onde eu tinha a vantagem. A calma en meu coracao e a certeza da minha estratégia me dava a forca necessária para seguir en frente. Quando o momento certo chegou, convoquei uma reunião com minha família. Comuniquei a todos sobre a mudança no testamento. A conversa não foi fácil, mas eu mantive a calma. Olhei nos olhos de cada deles, por enquanto falava com firmeza sobre o que eu havia decidido. Uma estratégia suave, mas eficaz, contada com a seriedade que a situação merecia. Eu construí tudo isso com meu trabalho e sacrifício. É meu dever garantir que o que construí não seja desmantelado por deslealdades. As palavras saíram de minha boca como uma declaração de princípios. Eu não estava ali para discutir, mas para informar e, se necessário, educar. A reacao foi previsível, misto de surpresa e, em alguns casos, raiva. Mas o que realmente importava era que a verdade agora estava sobre a mesa, e eles teriam que encarar as consequências de seus atos. E assim, a estratégia começou a dar frutos. Os solares de desprezo e tentativas de infantilizacao foram substituídos por uma nova dinâmica. A autoridade que eu havia perdido, pouco a pouco, comecava a ser restabelecida. Não com gritos ou brigas, mas com a forca silenciosa de homem que sabe que me é o que merece. A batalha ainda não estava gana, mas a confiança em mim mesmo e na minha estratégia crescia a cada dia. E isso, por si só, já era uma vitória. O dia da confrontação chegou. Era o momento esperado e, ao mesmo tempo, temido. O antagonista, que durante tanto tempo havia agido nas sombras, estava prestes a ser exposto. O silêncio que eu havia cultivado agora era como uma tempestade prestes a se desatar. Sabia que algo nas suas acoes me deixava inquieto, e isso me levou a buscar, com precisão, a verdade. Na sala de reuniões do advogado, o clima era tenso. Eu estava preparado com todas as provas que reunirá. As gravacoes que fiz, os documentos que coletei e os testemunhos que obtive eram suficientes para abrir os olhos de que ainda seguia cegou pela lealdade mal colocada. Não era apenas uma questão de justiça, era uma necessidade de restabelecer a ordem que havia sido desmantelada por Ambicao e Traicao. O que é isso? A pergunta do advogado dirigiu-se a mim, enquanto analisava os papéis diante de si. Isso é o que eu chamei você para discutir, respondi com firmeza. O sentimento de controle que tive ao expor cada detalhe, cada passo sutil da Traicao, foi revigorante. A primeira gravacao foi reproduzida. As vozes que saíam dos alto-falantes eram claras, e a incredulidade no rosto do advogado se transformou em seriedade. Você tem certeza de que deseja seguir com isso? Ele perguntou. Minha resposta foi aceno de cabeça. Não havia dúvidas. O que estava em jogo era maior do que qualquer medo pessoal. A cada gravacao, as reacoes se tornavam mais intensas. O desprezo e a infantilizacao que sofre ganeiam forma e nome. Com cada palavra revelada, eu não apenas mostrava os erros dos outros, mas reafirmava minha posicao. O respeito que me dia fora ameacado comecava a ser restaurado. Quando finalmente cheguei à parte mais delicada, a revelacao sobre o testamento e a herança, o clima na sala mudou completamente.
As implicaco es da traicao se tornaram evidentes. Observaba atentamente a expresa o do meu advogado, que agora estaba completamente envolvido na trama. A deslealdade nao era apenas uma traicao emocional, estaba atrelada a intereses financeiros que poderiam desestabilizar tudo o que iu construí. Seu silencio foi a melhor estratégia, ele comentou, enquanto revisava os documentos. Iu sabia que a paciencia e a observação haviam sido as chaves para descobrir toda a verdade. O homem que me traiu não esperava que Iu estivesse tão atento e preparado. E agora, enquanto preparávamos o plano para expor a traicao, percebi que a queda do meu antagonista estava prestes a acontecer. As semanas seguintes foram marcadas por silêncio estratégico. Enquanto ele agia como se nada estivesse acontecendo, Iu me mantive firme, observando seus movimentos. As reacoes das pessoas ao nosso redor começaram a mudar. Aqueles que antes se mostravam leais ao traicoeiro agora estavam hesitants, questionando suas próprias lealdades. A semente da dúvida havia sido plantada. Chegou o dia da exposição pública. Convidei todos os envolvidos para uma reunião na minha casa. A atmósfera estava carregada, e Iu mantive a calma. Quando todos se reuniram, olhei em volta. A mesa estava repleta de documentos que evidenciavam a traicao. A tensão era palpável. Hoje, vamos falar sobre respeito e lealdade, comecei. É sobre como algumas decisões podem levar a consequências irreversíveis. Ao abrir os documentos e reproduzir as gravacoes, observava as reacoes. O choque e a incredulidade se espalharam entre os presentes. Meu antagonista comecou a suar, a sua expressão se distorcendo em desespero, enquanto tentava se justificar. No entanto, as palavras dele não tinham mais valor. A justica que Iu buscava não consistia em humilar, mas em restaurar o que era meu por direito. Não gritei, não me deixei levar pela raiva. Mantive uma postura digna, e isso fazia toda a diferença. A autoridade que havia sido ameaçada começava a ser recuperada, e com ela o respeito daqueles que estavam ao meu redor. A queda do meu antagonista não era o espetáculo, mas uma evidência de que a verdade sempre prevalece. Assim, com cada palavra, cada olhar e cada gesto, fui restaurando não apenas minha posição, mas a dignidade que todos nos merecemos. Enquanto observava a reação dos presentes, uma sensação de tranquilidade tomou conta de mim. A sala estava repleta de tensão, mas eu me mantive calmo, como uma rocha diante de mar revolto. A verdade estava a meu lado, e isso me dava força. O silencio estratégico que eu havia empregado ao longo de toda essa jornada era a minha melhor aliada. Em vez de perder tempo com gritos ou acusacoes vacías, optei por construir caso sólido, embasado em evidências concretas. Minha mente trabalhava como relógio, cada engrenagem perfeitamente alinhada. Quando o advogado apresentou as gravacoes que evidenciavam as traicoes e manipulacoes, os murmúrios começaram a crescer. O antagonista, agora acurralado, tentava desviar o foco, mas era tarde demais. As declaracoes que tão cuidadosamente haviam sido planejadas para me menosprezar se viraram contra ele. Ali, não era apenas uma luta por bens materiais, mas por dignidade, respeito e a honra da família. A casa que construí com tanto sacrifício, o legado que pretendia deixar, estava em jogo. A cada novo detalhe que emergia, ficava claro que a traicao não era apenas uma manobra de poder, mas uma tentativa de desmantelar tudo o que eu havia construído. E eu não poderia permitir que isso acontecesse. Enquanto testemunhas se manifestavam pela verdade, percebi que o antagonista não tinha mais apoio. A rede de mentiras que ele havia tecido estava se desfazendo. Ele, que sempre tentou me infantilizar, agora se encontrava em uma posição vulnerável, exposto sem mais argumentos. As tentativas de desacreditar minha autoridade falaram, e ali estava eu, o homem maduro, firme em minha posição, sem precisar levantar a voz. O advogado, percebendo a fraqueza do oponente, apresentou a última peca do quebra-cabeça, o testamento que deixara claro o que era meu por direito. O silencio na sala era ensurdecedor. O antagonista, que antes parecía tão seguro,
agora estaba visiblemente abalado. Seus olhos, que antes brillaban como a arrogancia da Traicao, agora refletían o medo da queda. Ele percebeu que suas acoes, carregadas de desprezo, tinham consequências. Como uma autoridade silenciosa, continuei a expor as verdades que ele tentava esconder. Cada palavra que eu proferia era como uma flecha certeira, atingindo o alvo com precisão. E mesmo diante da sua deterioração emocional, eu mantive a postura. Não era apenas uma vitória pessoal, era restabelecimento de limites que não deveriam ter sido cruzados. Quando tudo terminou, e os documentos foram almacenados, coloquei a canheta de lado e olhei para os rostos ao meu redor. Havia alívio, e, ao mesmo tempo, uma nova compreensão do respeito que deve existir entre nós, como homens e como família. Não se trata apenas de pazes, mas de valores, de integridade e de lealdade. A verdadeira riqueza reside nas relações que construímos ao longo da vida, e isso era o que eu estava recuperando. Como a situação resolvida, percebi que o caminho não havia sido fácil, mas a jornada me ensinou valiosas lições. O respeito não é algo que se exige, é algo que se conquista a través da acao e da honestidade. Eu havia enfrentado a Traicao com dignidade e inteligência, e isso não apenas restaurou meu status, mas solidificou a confiança daqueles que ainda estavam ao meu lado. E assim, ao final daquela jornada, sentia que não apenas tinha recuperado o que era meu, mas deixado uma marca indelével sobre a importância do respeito e dos limites. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera. A vida, como sempre, segue seu curso. Após os eventos que transformaram minha realidade, percebi que minha jornada não tinha sido apenas sobre recuperar o que era meu, mas sim uma oportunidade de refletir sobre a essência da masculinidade e do respeito. A Traicao que enfrentei não foi apenas uma questão de perdas materiais, ela tocou em algo mais profundo, algo que reside no amago da experiência masculina. A Traicao é uma ferida que pode abalar os pilares da confiança e da autoridade, mas também me convite para o crescimento. Para mim, essa fase difícil se transformou em momento de introspecção e aprendizado. A dor que senti me lembrou do quão importante é estabelecer limites claros e firmes, e de como o respeito mútuo é fundamental em qualquer relação. Pensei em todas as noites em claro, nas decisões que tomei e nas estratégias que elaborei. Cada passo foi dado com precisão e cuidado. A observação silenciosa se tornou uma ferramenta poderosa, permitindo-me entender verdadeiramente as motivações das pessoas ao meu redor. A Traicao vinha de onde menos esperava, mas também me ensinou a importância de estar atento e ser cauteloso ao confiar. No fundo, minha própria resiliência e capacidade de adaptação foram testadas, e saí mais forte. Neste processo, percebi que ser homem não é sinônimo de gritar ou ser agressivo. A verdadeira força reside na calma, na estratégia e na dignidade. Quando enfrentei a Traicao, não me deixei levar pela raiva. Em vez disso, utilizei minha inteligência e calma para arquitetar plano que restabelecesse minha autoridade. A conversa como advogado e o notário foram passos cruciais. A través de documentações e gravações, consegui reunir provas que não apenas expuseram a Traicao, mas também garantiram que a justiça fosse feita de forma elegante e controlada. Naqueles momentos de tensão, quando tudo parecia desmoronar, lembrei-me de que o silêncio pode ser mais poderoso do que palavras vazias de indignação. O silêncio traz consigo uma forca que permite escutar e observar, e foi isso que me permitiu conectar os pontos e agir com precisão. Não se trata de ser passivo, mas de escolher suas batalhas com sabedoria. Com cada movimento estratégico, fui recuperando não apenas o que havia perdido, mas também o respeito dos que me cercam. O desfecho dessa história não foi uma grande explosão de vitória, mas sim retorno à dignidade. Eu não precisei humilhar ou destruir meus antagonistas, o próprio efeito de minhas acoes foi suficiente para expô-los e restaurar a ordem que havia sido perturbada. A justiça, quando feita de forma correta, não precisa ser acompanhada por espetáculo. Ela se apresenta como a forca de quem sabe o que é certo e o que deve ser feito.
Agora, enquanto reflito sobre tudo o que aconteceu, sinto uma profunda gratidão por ter conseguido recuperar minha posicao. Mais importante ainda, aprendi a valorizar as relações que realmente importam. Também entendi que a vulnerabilidade é uma parte da masculinidade que, quando reconhecida e administrada, pode ser uma aliada poderosa. Meu papel na família, na comunidade e na vida nunca foi apenas sobre controle, mas sobre respeito, por mim e pelos outros. Essa experiência me ensinou que, em momentos de crise, é fundamental manter a dignidade e agir com estratégia. Ser o meme sobre honrar seus princípios e saber que, mesmo nas tempestades mais violentas, a calma é o melhor guia. A vida é cheia de desafios, e cada deles é uma oportunidade para crescer e se tornar uma versa ao melhor de nós mesmos. Se esta história te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera. É com essa mensagem que convido você a se juntar a mim nesta jornada de recuperacao e aprendizado. Que possamos, juntos, cultivar o espaço onde o respeito e a dignidade sejam sempre a prioridade.